Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Galera, o que a imprensa argentina tem desmerecido os times brasileiros nessa Libertadores, parece até que tem 5 argentinos entre os 8 melhores e 2 times brasileiros. É impressionante como as mesas redondas dos jornalistas argentinos estão falando atrocidades sobre as equipes brasileiras. E olha, falaram uma do Botafogo, você, torcedor do Botafogo, fica ligado, hein? Fica ligado. Chamaram de... Equipo gallina! É mole? Ah, não dá pra deixar barato não. A gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre um medo que eles têm de ter final brasileira em Buenos Aires. Os caras estão tremendo, desprezam, mas estão tremendo. Teve um que falou que ia pedir demissão. Vou guardar o nome dele aqui para exigi-la para a empresa. A gente volta daqui a pouquinho depois da vinheta. A Parimet é parceira aqui do nosso canal Dois Toques, a casa do futebol. Você que curte Libertadores, Campeonato Brasileiro e campeonatos internacionais, além de outros esportes, olha, a Parimet está com as melhores odds do Brasil. Curte fazer uma fezinha, mas também curte um bônus. Se não tiver bônus, tem bônus. Tá aqui o nosso cupom GLORIOSO. Na Parimet, você utilizando o nosso cupom GLORIOSO, você pode ganhar até R$ 1.500 de bônus. Olha só, hein? Molezinha! Não dá mole e vem pra Parimet. Quero agradecer a você que tá ligadinho aqui no Dois Toques. O canal tá crescendo, o canal tá na rota dos 30 mil inscritos. Muito obrigado pela moral diária de vocês aqui, tá certo? Ó, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e joga naquele grupinho de WhatsApp, né, pra dar uma bombada aqui no Dois Toques. A casa do futebol, e vamos falar da maneira desrespeitosa como os jornalistas argentinos estão se referindo ao futebol brasileiro. Eu sei que soberba e Argentina são quase que sinônimos, né? Ainda mais depois de uma seleção que conquistou 2 Copa Américas seguidas, Copa do Mundo, nas Olimpíadas, enfim, não conseguiu muita coisa, né? Mas o time da Argentina, a seleção da Argentina voltou a dar orgulho para o seu povo, enquanto a nossa só vergonha. Todavia, independentemente desse fator de a seleção argentina ter voltado a ser uma grande, talvez a principal potência do mundo, em termos de títulos, o futebol argentino não consegue se desenvolver. As 2 maiores forças do futebol argentino, Boca Juniors e River Plate, não estão liderando, por exemplo, o campeonato. O grande time da Argentina é o Racing, nesse momento, né? É o Racing. Só que o River Plate está evoluindo, tem contratado, tem jogador campeão do mundo, né? O Botafogo também tem, mas o River Plate tem jogador campeão do mundo, trouxe de volta um treinador histórico que já conquistou a Libertadores, né? Então, não está de todo ruim toda ruim a situação do River Plate. Mas a maneira como os jornalistas argentinos se referem aos clubes brasileiros é assustadora. A nossa produção aqui, o Michael Martins, falou assim, mas eles são assim mesmo. Confesso a vocês que não sabia, apesar de acompanhar, né, mas é a primeira vez que eu vejo tratar assim com extrema soberba. Na cabeça deles, o único time brasileiro que poderia competir com o River Plate seria o Palmeiras, e o Palmeiras já foi eliminado. E sobre o time que eliminou o Palmeiras? Sobre o time que é líder do Campeonato Brasileiro, que eles chamam, né? Até com certo desprezo, parece que são nutelíssimos, não conhecem história do futebol, conhecem nada, para dizer que o Botafogo é um novo rico. Não tem a sua tradição, não tem a sua história, é um novo rico. E olha, quando perguntado sobre, mas e o Botafogo? O Botafogo eliminou o Palmeiras, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem o Thiago Almada, que também é campeão do mundo, assim como o River Plate tem também campeão do mundo. Olha o que eles falaram. Y Acuña, pero por Dios te lo pido, ¿cómo no va a llegar acá? El que dejó afuera a Palmeiras es el líder del Brasileirao. Sí, pero perdió un campeonato imposible el año pasado, acordate. Llevaba 13 Pero años. tiene a Thiago perdió. Almada, ¿no? Un campeón del mundo ¿Quién también. campeón? Porque parece que solo River trae campeón del mundo. Palmeiras que había jugado Muy bien, 4 muy de bien, las últimas 6 semifinales. ¿no? Ajá. No es Botafogo de los... Por más que vos me tires con la tabla del Brasileirao, lo cual es respetable, ¿está bien? Pero Pero vamos no a la me lógica. parece que fue Vamos a la Botafogo. lógica. Acá pasaría Flamengo para Fernando, Imagínate un yo no Fla-Flu quiero sin River en la llevarte cancha de River. No, no, No,
Los brasileños se desinflaron como un globo. El gran candidato es River, no tengo ninguna duda. Se desinflaron los brasileños. El gran candidato, ¿quién era? Palmeiras, marchó. El Mineiro... Marchó con otro brasileño, digamos todo. ¿Marchó? Y bueno, ¿qué? Yo estoy brasileño de la Copa Libertadores. ¿Quién sería el cupo? Yo sigo con lo mismo. Yo Cuando digo dejen... con Dame un cupo. Botafogo no dejó fuera a Palmeiras. Claro, Va primero en el torneo. se salvó de Equipo milagro. Botafogo. Equipo ¿Qué gallina. pasó? Equipo ¿Qué gallina. pasó? ¿Qué me decís? Equipo recontra gallina, Botafogo. Anoche no perdió. Acá me incorporó Diego Almada. Era No, Diego no, Almada. no, Esa mano se puede dejar pasar. No, es mano. ¿Sabes lo que te dice lo Gatón, para ponderarme a los equipos brasileños, no denotes a los argentinos. La pregunta es, ¿qué equipo brasileño, como me anticiparon ustedes, desfila esta copa? ¿Qué equipo? ¿Vos viste No, el ¿qué equipo equipo ese? desfila? ¿Cuál es el mejor equipo de Flamengo con Bolívar? Desprezaram simplesmente uma das melhores equipes do Brasil. E sim, uma das equipes mais ricas do Brasil também. Uma equipe que se classificou eliminando um dos melhores times da América. Jornalistas argentinos. Cadê o Boca? Nem disputa sul-americana, que já foi eliminado. Cadê o líder Racing? Na Libertadores não tô vendo. Cadê os times argentinos? Cadê? De 8, 1. 5 brasileiros, 1 argentino. Eles estão desesperados. E aí chamaram o Botafogo disso aí que vocês viram. Um Botafogo que vem, para quem acompanha futebol, vencendo todos os obstáculos e vencendo a si mesmo. A si mesmo. Primeiro era a história de gol no final. Com o Fábio Matias, o Botafogo exorcizou isso. Depois a história de não classificar na Libertadores. Começou mal, perdeu 2 jogos, tal, vai fraquejar. Foi lá, venceu isso. Depois, o Palmeiras. Meu Deus, o Palmeiras. Foi lá, acabou com isso. Ah, o Flamengo no Newton Santos, tal. Acabou com isso. Teve, claro, né, sufoco, pressão. Estranho seria se não tivesse o Palmeiras aceitar a derrota da maneira como vinha aceitando. Aquele é o Palmeiras. Para ganhar do Palmeiras tem que ser sempre assim. Agora, me espanta muito a falta de respeito com um time que simplesmente é o mais tradicional do futebol brasileiro e fez do Brasil o país do futebol. Aliás, eles, né, jornalistas argentinos, deveriam saber que todas as equipes argentinas, Boca Juniors, River Plate, são todas freguesas do Botafogo. Ah, porque em 2007 o River eliminou o Botafogo e tal. Todas são freguesas do Botafogo. Pega os grandes torneios mundiais da década de 50, 60, 70, até 80. Vamos falar aqui para quem gosta de futebol e sabe que futebol não é um negocinho desse tamanho aqui, né? Sabe muito bem, no torneio Palma de Mallorca, em 1988, em que o Botafogo jogou contra Boca Juniors e Barcelona, na semifinal Boca Juniors e Botafogo. O Botafogo despachou 2-1 em 1988. E o Barcelona ganhou do Mallorca. Na final o Botafogo foi lá e venceu o Barcelona com 1-0 gol do Marinho. Venceu 1-0 gol do Marinho. Então assim, as equipes argentinas, elas cresceram na Libertadores porque os times brasileiros nunca deram atenção para a Libertadores. Passaram a dar um mínimo valor na década de 80, com a televisão. Porque os torneios não eram televisionados, não pagavam bem. O futebol sul-americano sempre foi um futebol extremamente físico e violento. Os times brasileiros, por favor, queriam ganhar dinheiro, fortunas, iam para a Europa. Iam disputar grandes torneios na Europa. Aí as equipes sul-americanas que tinham qualidade, um Peñarol, elas disputavam grandes torneios também na Europa. Assim, não é porque o brasileiro se achar diminuído por jornalistas que, atrás da sua soberba, tem muito ciúme, na verdade, né? Estão se remoendo porque o futebol argentino não consegue sair do nível em que está. Lama, marasmo, qualidade quase zero. Não consegue. Tem que vir jogar no Brasil. O jogador argentino que quiser brilhar tem que vir jogar no Brasil, né? Enfim, e aí no final das contas aquele comentário preconceituoso, também basilar, né? Dos comentários argentinos de que não dá para aceitar 85 mil brasileiros na Argentina na final da Libertadores. Mas por quê? A gente aceita vocês aqui. Copa do Mundo, final de 2014, Argentina e Alemanha, invasão argentina. A maneira como o brasileiro é expansivo, respeita a diversidade,
aceita o diferente. Olha, é impressionante. Tinha que ser exemplo. Os caras estão dizendo, não vamos aceitar 85 mil brasileiros, pois agora eu quero uma final brasileira. Pois agora eu vou torcer muito por uma final brasileira. Aliás, Colo-Colo, faz o serviço, tira esses caras daí. Colo-Colo e River Plate, faça o serviço, Colo-Colo, tira esses caras daí, porque vai ter final no Monumental e não vai ter argentino. Vamos torcer para isso. Torço muito. E se tiver, que o River perca. Que o River perca, porque a soberba desses caras dizendo que... Um falou que ia pedir demissão. Se o River ficar fora da final, eu peço demissão, porque eu não aceito uma final brasileira em Buenos Aires. Que coisa ridícula, hein? Que coisa ridícula. Isso é medo. Medo do futebol brasileiro, medo de um Botafogo que vem com tudo nessa Libertadores, eliminando Palmeiras, líder de brasileiro, medo de um Flamengo, que mesmo com as fragilidades ainda tem muita força, de um São Paulo também super tradicional, e medo sim, até do Fluminense. Eles desmereceram o Fluminense, dizendo que o River tem uma chave bem tranquila, né, porque os bichos papões estão do outro lado, Atlético Mineiro e Fluminense não são bons times, tal, um tá na zona de rebaixamento, e nem tá mais, né, depende aí dos resultados. Enfim, desprezaram para tudo que é lado. E agora, sinceramente, quero é que o Colo-Colo passe. Enfim, fico por aqui, porque quem tem medo são eles. Aqui nós temos confiança no nosso futebol nessa Libertadores. Beijo grande no seu coração, até a próxima!